eu estava passando por alguns momentos difíceis, enfrentando uma depressão por uma perda de um ente querido, meu pai, né. Eu tinha saído do trabalho por conta disso e eu fui atrás dos meus sonhos, né. E a estratégia foi um facilitador para isso. O que eu coloquei para minha vida é que eu queria seguir os meus sonhos, que na vida a gente não pode contar com nada, né, porque ela é uma surpresa. Tudo pode mudar a qualquer hora, a gente pode perder qualquer pessoa, mas o que a gente conquista sempre vai estar lá. Meu nome é Anderson Luiz, eu tenho 25 anos, sou de uma cidade do interior de São Paulo que chama Sertãozinho, sou formado em publicidade e propaganda e agora estou no caminho da busca da minha segunda graduação também. Eu sou formado em publicidade e propaganda, mas escolhi não seguir no mercado, por conta que ser de uma cidade do interior, as pessoas tinham uma cabeça muito fechada, então o que me levou a escolher outro curso foi exatamente querer expandir barreiras, porque eu acho que no interior, tem muito a questão de, além deles terem uma cabeça fechada, só entra em agência mais quem um indica o outro, tem muito essas coisas de família, empresas familiares. E por eu não ter um grande poder aquisitivo, eu não conseguiria fundar minha própria empresa com as minhas ideias, e também não conseguiria ir para a capital, onde eu conseguiria usar mais a minha criatividade. Então, eu comecei a buscar cursos que eu gostasse mais, porque eu acho que a publicidade é bem ampla, assim, e bem focada, pelo menos no meu curso onde eu fiz, foi bem focada em marketing. E achei a midiologia na Unicamp, que a midiologia é o estudo das 5 mídias, que é cinema, audiovisual, TV, rádio e trilha sonora, eu sempre esqueço a quinta, mas é o estúdio das 5 mídias. Comecei a me interessar, achei um contato de uma menina que fazia mediologia e meu santo bateu muito com o curso, porque eu queria muito ser produtor audiovisual, escrever roteiros, tá na parte dessa produção, tanto de séries, realities, ou etc. E a mediologia pode me oferecer isso. Ao mesmo tempo que para quem quer seguir outras carreiras dentro da mediologia, dentro dessas 5 áreas da mídia, também pode. E como a Unicamp era uma universidade bem renomada, eu achei que ia contar muito para o meu currículo. Eu decidi escolher o curso através disso. E foi onde eu fui achando estratégia também, porque eu não achava nenhum curso focado na Unicamp, né? Era mais focado nas outras universidades paulistas, e como eu tinha pouco tempo, restavam só 4 meses para a primeira fase, eu queria um curso que me desse algo bem mais focado para que eu conseguisse trilhar um caminho melhor para aprovação. Eu digitei no Google, comecei a digitar, tipo assim, cursos Unicamp, não achava. Aí, eu fui digitando, aí eu acabei achando um vídeo do ano passado do Estratégia, que sempre fazem da semana preparatória para a primeira fase. Aí eu achei um do ano passado, né, do ano anterior. Aí eu assisti o vídeo inteiro, e aí eu peguei e fui procurando mais saber sobre o curso, né. E assim que eu entrei na plataforma, eu estava com uma promoção de 50% e eu ia ter acesso a 1 ano. Eu peguei e falei assim: olha, como só tenho 4 meses, e se eu não conseguir passar esse ano, tem a chance de eu passar no ano seguinte, eu ainda vou ter acesso ao curso. Então aí eu decidi assinar. Então foi essa forma que eu encontrei a estratégia. Sim, eu já tinha feito o Descomplica, mas eu não consegui me adaptar por conta da plataforma. Eu achei a plataforma um pouco inferior para o que eu queria, para o meu foco e para minha trilha, porque ela não tinha o objetivo da Unicamp, assim. Então eu não conseguia me adaptar. Muitos assuntos que estavam na plataforma do Descomplica, eu vi que a Unicamp não cobrava. Então eu vi que eu ia perder muito tempo e nisso de vestibular, querendo ou não, o tempo conta muito. E o que a gente faz com ele conta também. Então, por isso que eu acabei descartando o Descomplica, mesmo ele sendo mais barato e tudo mais, não era algo que poderia, que talvez se eu tivesse continuado nele, talvez eu não teria tido o resultado que eu tive hoje. A vantagem com certeza é o banco de questões.
O banco de questões, principalmente porque você consegue acessar de uma maneira fácil e rápida e com muita qualidade questões de provas anteriores, e todas as questões estão comentadas. A grande maioria tem vídeos de professores do Estratégia explicando como resolver elas, porque fazendo questões, acho que é uma maneira bem legal de estudar. Você consegue fixar o conteúdo na sua cabeça. A outra coisa muito importante do Estratégia são as salas VIPs, porque tem dos mais diversos assuntos. Além dos assuntos de vestibulares, tem muito, eu diria, um acompanhamento psicológico, assim, de como você manter a sua concentração, como você manter sua calma, como você montar seu cronograma de estudos. Então, você tem todo um auxílio ali de coisas que você não precisa se preocupar. Então, é como se você colocasse toda a parte, eu diria, de preocupações na mão da Estratégia, de como montar a sua grade, de como achar a melhor maneira sua de estudo, e você ficar preocupado só em estudar, fazer a parte do aluno, assim. Então, acho muito legal isso da plataforma. Os professores incríveis, eu acho que, além de tudo, em cada aula, eles sabem o quanto é cansativo e se colocam no seu lugar. A Ale Lopes, nas aulas, fica, vamos, que tá acabando, olha, você conseguiu concluir mais um bloco, então vai te incentivando e vai trazendo essa força para você continuar, né? Porque acho que as pessoas pensam assim, um curso online, eu não vou ter companhia. Tem até a opção de você entrar em salas para estudar com outras pessoas, mas eu acho que tem essa troca também com o professor, mesmo nas aulas gravadas, você sente que essas pessoas estão fazendo o que elas amam e torcendo por você. Para se preparar para o vestibular, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é criar uma estratégia. Eu estava passando por alguns momentos difíceis, enfrentando uma depressão por uma perda de um ente querido, meu pai, né? Eu tinha saído do trabalho por conta disso e eu fui atrás dos meus sonhos, né? E a Estratégia foi um facilitador para isso. Então, a forma como eu planejei a minha estratégia era focar no que eu era bom, porque eu tinha pouco tempo, tinha apenas 4 meses. A parte de humanas foi a minha prioridade. Óbvio que eu não deixei o restante as exatas de lado, mas na minha prioridade da minha lista sempre tinha, eu estudava normalmente de 3 a 4 matérias por dia. Então, ou metade era de humanas ou as 3 eram de humanas. E sempre tentava, às vezes, colocar matemática todos os dias. Das exatas foi a que eu mais me esforcei assim, porque também tinha 12 questões. Então, a estratégia que eu montei foi essa, é focar mais em humanas e das exatas colocar como prioridade a matemática. Eu acordava às 6 horas da manhã para estudar, ia das 6 mais ou menos até as 11, parava, dava um descanso para mim de 2 horas e voltava, estudava até as 11, porque também tinha que ler os livros e etc. Mas sempre quando eu completava 1h30 de estudo, eu me dava de 10 a 15 minutos, porque o descanso é muito importante, assim. Eu sei que quando a gente está no vestibular, a gente se cobra muito, a gente quer muito, mas por experiência própria, porque no começo eu estava só focando assim, a gente também tem que pensar na nossa saúde mental e de que é um processo que você tem que crescer. Então, se dar o descanso necessário é muito importante durante esse processo. Você tem que descansar um pouco a sua mente, voltar, entender que tem dias que você vai falhar e que você não vai conseguir estudar, e depois vai ter que retomar isso, e tá tudo bem, assim, sabe? Não é uma perca você se dar um dia de descanso. É uma batalha muito, muito, muito difícil, que exige muito psicológico, e se você tem um material bom e se você tem a sua força de vontade, também cuida um pouco de você. E literalmente acho que foi esse meu modo de trabalho, misturando todos esses pensamentos. Quando meu pai faleceu, eu literalmente ele faleceu no primeiro semestre, eu fiquei meses sem sair da cama, tanto que eu fui afastado do trabalho, depois pedi para ser demitido. Eu não tinha força para nada, eu entrei numa depressão muito severa, onde mesmo fazendo terapia e todo o acompanhamento psicológico,
muitas das coisas não davam resultado para mim. E foi onde eu encontrei um objetivo. O que eu precisei encontrar para mim foi achar uma maneira de sair daquele buraco que eu me encontrava. O que eu coloquei para minha vida é que eu queria seguir os meus sonhos, que na vida a gente não pode contar com nada, né? Porque ela é uma surpresa. Tudo pode mudar a qualquer hora, a gente pode perder qualquer pessoa, mas o que a gente conquista sempre vai estar lá. Eu fui atrás de conquistar um sonho, e o meu sonho era o objetivo de entrar na Unicamp, de entrar numa faculdade que tem a minha cara, que segue propósitos iguais aos meus e tem um curso que parece que foi desenhado assim para mim. Então, a partir do momento que eu encontrei meu objetivo, foi onde eu tirei forças para conseguir estudar e me manter focado. Para relaxar, eu sou uma pessoa que sempre gosto muito de festas, etc. Mas o que eu coloquei na minha cabeça? Quando você bebe, sempre tem aquele negócio de você ficar meio de 2 ou 3 dias bodeados depois. Então, eu não ia para festas, o máximo que eu ia ou era na casa de um amigo, visitar um amigo para conversar, ou ficava com um amigo em ligação durante o fim de semana, assistindo um filme, principalmente às vezes um filme que tem grandes conteúdos assim que vão te ajudar no vestibular, às vezes para você usar como repertório na redação, ou até mesmo histórias da humanidade que já foram transformadas em filmes. Era isso que eu usava muito para me distrair assim e para descansar. Era principalmente o domingo, era o dia que eu tirava totalmente para mim. Então, ou eu fazia coisas no meu cabelo, hidratava meu cabelo, ficava mais focando em coisas em mim. No sábado, conforme foram chegando perto da prova, eu usava o meu fim de semana eu usava para pegar coisas mais leves, não pegava tão pesado comigo. Eu fazia só questões, ouvia uma matéria para compensar um dia que eu não conseguia estudar. Os descansos foram mais voltados para isso, assim. Eu acho que a mentalidade de descanso que a gente tem que ter é que é necessário descansar, mas ver a forma como que você descansa para não prejudicar a sua semana inteira de estudos depois, né? Então acho isso muito importante. A minha inspiração de carreira, eu vou citar duas pessoas, que inclusive é um casal, que é a Thaís Araújo e o Lázaro Ramos. Todo momento nessa fase que eu estive em depressão, são pessoas que eu colocava na minha cabeça, né? Porque principalmente eu sendo uma minoria preta, que a gente sabe que não alcança sempre as universidades, que não alcança os meios, e mesmo sendo a maior parte da população do Brasil, foram as pessoas que mais me inspiraram pela história deles, e principalmente por eles serem ligados muito à arte, né? O Lázaro hoje é diretor de filme, o Lázaro fez Medida Provisória, que é um filme incrível, tá conquistando muitas coisas na carreira dele. Então, cada entrevista que eu via dos dois, eu via e falava assim, eu posso chegar lá também. E além desse sentimento, foi criado outro sentimento de a minha história e tudo que eu sofri vai inspirar outras pessoas também, principalmente pessoas pretas, que nós podemos ocupar espaços que às vezes estão sendo meio que tirados de nós, porque as pessoas duvidam da nossa capacidade, ou literalmente não abrem, mas a gente está abrindo com muita fé e com muita luta. Então acho que é isso. Acho que Pretos no Poder me inspirou muito, e ver essas duas pessoas, esse casal que para mim são magníficos, meu sonho conhecer um dia, me inspirou muito. Na véspera eu fiquei estudando mesmo. Eu acho que cada um tem que achar a melhor forma para si. A minha, eu literalmente fiquei vendo as revisões do Estratégia. Essa foi o meu estudo, porque eu falei, olha, nenhum conteúdo novo eu vou conseguir aprender, então só vou focar na revisão. Então foi das 8 às 6 a revisão da Estratégia, então na véspera eu fiquei nisso. Fiquei muito ansioso, mas fui pegando uns bizus, que os bizus são as dicas que os professores dão, e principalmente nas vésperas de prova, eles trazem um conteúdo achando do que eles podem, de assuntos que podem cair, eles fazem um estudo muito legal sobre o que pode cair a partir do que eles já vêm acompanhando, né, nos vestibulares. Então eu foquei nisso, eu fiquei muito ansioso. No dia da prova, o que me ajudou a me acalmar é que eu pensei muito nas pessoas que estavam torcendo por mim,
Pensei muito no lado espiritual também, para me acalmar, porque eu tinha visitado a Umbanda e a entidade que estava lá falou para mim confiar mais em mim mesmo, que daria certo. Nunca tinha ido e até ter um contato com religiões afrodescendentes me ajudou bastante, assim. Mas uma coisa que me trouxe muita confiança na hora da prova é que eu lembrava a professora Lê Lopes, que é a minha favorita, ela sempre falando, olha, lembra da sua trajetória, lembra por que você tá aqui, lembra do porquê você tá fazendo isso. Então veio a voz dela na minha cabeça, isso me fez me acalmar. Eu fiz a primeira fase muito tranquilo, tanto que eu lembro que eu tava respondendo as questões totalmente de forma tranquila, aí daqui a pouco a moça vira e fala, então, falta 30 minutos. E aí ainda faltava 2 matérias, assim, pra eu terminar. E mesmo assim, eu não perdi minha calma, eu fiquei concentrado e falei, ok. Faltava inglês e matemática, eu falei assim, eu vou, com certeza, eu vou conseguir melhor em inglês do que matemática. Então eu fui lá, fiz tudo de inglês e matemática, eu fiz até onde eu consegui, e faltou algumas questões, assim, que eu tive que chutar, mas acabou dando certo. Eu acho que quando a gente vai para a prova, a gente tem que ir com a estratégia de que é um tempo, mas que se você desesperar, você se perde em tudo, porque às vezes realmente não dá para você fazer todas as questões. É a maneira como você administra o seu tempo, assim. Então acho que eu fui bom nisso e deu certo. Para a etapa discursiva, quando saiu o resultado que eu tinha sido aprovado da primeira fase, eu me preparei através mais de questões. E também diminui as matérias, né? Você tem um tempo maior, então eu usava a primeira parte do tempo para estudar conteúdo, algum conteúdo que eu não tinha visto, ou algum conteúdo que os professores indicavam nas salas VIPs que poderiam cair. Aí eu me dedicava a esse conteúdo e depois começava a fazer a questão discursiva. E também, como eu me preparava para redação, eu tinha uma professora particular também de redação, isso me ajudou muito, porque eu pensava na discursiva como uma redação em si. Aí eu acho que foi isso, foi a maneira que eu balanceei para conseguir me ajustar para a segunda fase. O momento da aprovação, na verdade, eu tenho até que contar um pouco antes. Assim que eu saí da segunda fase, eu falei, eu não passei, porque Mediologia é o 4º curso mais concorrido da Unicamp. A nota de matemática conta como matéria prioritária. E eu achei que eu tinha ido muito mal em matemática na segunda fase, então eu falei, não passei, chorei muito, muito. E aí, quando veio o dia da aprovação, né? Eu não tive coragem de abrir. Eu falei assim, eu não vou abrir, que eu não passei. Tava desesperada, aí um amigo meu pegou e falou assim, olha, acalma seu coração que você passou, seu nome tá aqui, me mandou o print. E aí, na hora, sabe, saiu um peso das minhas costas. E eu peguei e falei assim, eu consegui. É algo inexplicável, assim. Até agora não caiu a ficha. Não caiu a ficha que eu tô aprovado, que eu vou fazer Unicamp, que tudo que eu sonhei, que tudo que eu me esforcei valeu a pena. O meu sacrifício teve um significado, sabe? É muito legal saber que agora eu vou fazer uma nova trajetória, que eu vou ampliar muitas barreiras que eu já estou ampliando, porque eu já fui aprovado, eu já fui correr atrás de onde eu ia morar, na moradia, eu já estou morando numa república mesmo antes das aulas começarem, então já está começando aquele negócio, assim, de conhecer novas pessoas, conhecer novas histórias. Foi incrível, assim, mas literalmente a coisa que eu posso falar sobre a aprovação é um momento de respiro, assim, de respiração, que você só fala, ufa, acabou, sabe? E muito orgulho, se traz muito orgulho, porque eu pensando na minha trajetória, eu coloquei, eu só tive 4 meses, não foi um ano legal pra mim, foi um ano onde que eu tive que tratar a minha saúde mental, mesmo assim consegui um objetivo, e com pouco tempo eu consegui, foi incrível, foi literalmente incrível. O que eu mais gostava na professora Lê Lopes, além ela é super carismática, né? Mas além de tudo é porque ela também fez Unicamp. Então eu já me senti ali mais familiarizado com ela, por ela ter feito Unicamp. E acho que o jeito dela de falar, o jeito dela de conduzir as aulas, às vezes a aula era tão longa, você nem via, eu não via a hora passar. Para mim era super rápido, assim, então história era a matéria que eu mais gostava de estudar, a forma como ela trazia os conteúdos, o material de apoio, né, que acho que
que é montado por ela também. Então acho que é isso, ela se tornou a minha favorita pelo carisma, pelo jeito que ela fala. Ai, acho que eu nem sei explicar, assim. Acho que só rolou o negócio de o santo bateu mesmo, e principalmente o modo que parece que você vê ela torcendo pra você a todo momento, assim, sabe? Até no Instagram pessoal dela, aí ela cria Telegram, todos criam, mas eu ficava mais no dela, ela cria Telegram no pessoal dela para mandar materiais extras, então ela é incrível, assim, incrível, uma profissional incrível. Eu com certeza indico Estratégia, para mim é um dos melhores cursos online, principalmente porque eles têm um foco no vestibular que você quer. Então, se você já tem uma instituições que você gosta mais, o Estratégia vai ter para você estudar de acordo com de que aquele vestibular é a forma com que ele é estruturado. O Estratégia vai te trazer isso. O Estratégia vai te trazer bancos de questões com várias questões para você resolver. Vai te trazer várias formas de você estudar para você conseguir se adaptar, para você conseguir adaptar seu tempo e conseguir trilhar a sua jornada. Então eu super indico Estratégia. O Estratégia Vestibulares vai ser um seu grande aliado ali. Falo que os professores não são só professores, eles vão ser seus amigos durante essa jornada, e isso é muito importante ter esse apoio deles, principalmente porque você vai poder chamar eles para tirar qualquer dúvida. Se você tem aquele preconceito de que no cursinho presencial você tem mais contato com o professor, tira isso da mente, por conta que a internet facilitou muito os contatos e você tem acesso a todos os professores por Telegram também. Então eu super indico Estratégia e acho que é o melhor caminho para você realizar o seu sonho de conseguir a tão aclamada vaga, assim, no vestibular que você quer.